Olá, eu sou Yayane Joiá, dirigente espiritual da Casa da Jurema. Vou fazer mais um vídeo para vocês falando de Umbanda. E dessa vez a gente vai falar sobre o Carnaval. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no Cabocla Jurema, aqui no YouTube. Curtir, compartilhar e indicar os nossos vídeos. E nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Casa da Jurema ou Cabocla Jurema. Isso é muito importante para quem está gravando o vídeo, porque é um incentivo, tá bom? Então vamos lá, Umbanda e o Carnaval. Isso é um tema longo que dá muito pano pra manga, que dá pra gente falar assim horas e horas seguidas, mas eu vou dar uma resumida no que eu penso. Antes de começar a falar, eu quero só deixar claro que esse é o meu ponto de vista, essa é uma Umbanda que eu pratico, que eu acredito e é o que eu faço dentro da minha casa. Caso alguém não pense assim, não concorde, tenha informações a mais ou a menos, aí é de cada um, eu respeito todo mundo, eu não vou na página de ninguém, não fico criticando ninguém, não fico arrumando briga com ninguém na internet que eu não gosto. Então, assim, eu só peço que me respeite, tá bom? Seguinte, durante os primeiros séculos da era cristã, em Roma, essas festas elas eram populares e as pessoas celebravam a chegada da primavera e da fertilidade. Com a mudança do calendário, depois do Concílio de Trento, em 1545, mais ou menos, o calendário mudou de juliano para gregoriano, que é o que a gente tem até hoje. O carnaval ele passou a ser uma data oficial nos calendários cristãos, com o intuito, veja bem, de coibir o que a igreja chamava de celebração pecaminosa. Por quê? Porque essa celebração, ela tinha como objetivo principal fazer tudo que era proibido. Então, naquela época, né, quando tem a quaresma, era como se fosse assim, alguns dias para você botar para fora todas as suas feras e depois você se purificar e seguir adiante na doutrina, era mais ou menos isso. Né? Então a origem do nome carnaval teria vindo justamente de uma frase que é carnevale, ou seja, a carne vale. Que carne? A carne do corpo vale. E ela está ligada diretamente à festa pagã, que acontecia 3 dias antes da quaresma, que é um período de longa privação. Para quem não é católico, né, a quaresma é um período onde os católicos eles se privam de vários alimentos, de várias atividades para se purificar. O que acontecia naquela época? Os pecadores, né, eles se despendiam dos pecados da carne, comemorando o carnaval, ou seja, é uma espécie de despedida de solteiro das épocas antigas, né? Quando uma pessoa vai casar, o que a gente faz? Faz a despedida de solteiro ou de solteira, aí faz aquela festa regada com mulher ou com homem, com bebida, canta, brinca com a pessoa, geralmente é assim, né? Então, justamente por quê? Para a pessoa se despedir daquela vida profana, daquela vida singular, daquela vida onde a pessoa não tinha um comprometimento com outra, e aí ela passa então a se despedir de uma vida onde ela era um para se tornar dois. É por isso que as pessoas fazem essa festa de despedida de solteiro. E aí, essa festa pagã, que posteriormente foi chamada de carnaval, era para celebrar os deuses pagãos e a natureza. E ela possuía, lógico, características muito diferentes em cada país, né? Em vários países o carnaval ele tem a sua própria característica que é intrínseca do país, né? Então o carnaval do Brasil é diferente do da Itália, de Portugal e assim vai, tá? Que tem uma diversidade enorme. No Brasil, ele teve a influência de uma festa de rua que é de origem portuguesa, onde as pessoas jogavam farinha, jogavam ovo, jogavam tinta nas outras pessoas na rua, e aí isso, com o passar do tempo, começou a causar muita confusão, e foram levados esses foliões aí, esse pessoal que curtiu o carnaval, eles acabaram sendo levados para locais mais restritos. Por quê? Porque causava muita bagunça na rua. Na França, mais ou menos no século XI por aí, os nobres eles ofereciam em salões privados festas que eram muito luxuosas, com a obrigação de máscaras, aquelas máscaras de enfeite, né, fantasias. Por quê? Porque era uma forma
de esconder a pessoa, de esconder quem é que estava fazendo aquela folia. Muitas vezes, quem era a pessoa que estava traindo, quem era a pessoa que estava bebendo, quem era a pessoa que estava conversando com outra pessoa, porque era o período do Carnevale, onde todos os desejos, os instintos humanos, eles podiam vir para fora, para depois ser resguardado e purificado, e aí não mais fazer nada daquilo durante o ano inteiro. O carnaval, ele tá muito ligado, é uma coisa interessante, né? Porque você vê, ele vem de uma festa de fertilidade, aí ele vem de um conceito onde as pessoas, elas vão ter dias de loucura e depois elas vão se apaziguar e ter uma vida certinha. E elas estão ligadas muito à fertilidade, não é à toa que a questão da procriação, e depois a gente sabe que hoje em dia, depois do carnaval, tem uma onda aí de mulheres grávidas, né? Acaba acontecendo, porque é justamente uma festa que favorece isso desde sempre, não é de agora. O carnaval, ele é uma festa onde as pessoas utilizam fantasias, se disfarçando em meio à multidão, com o intuito de se esconderem e assim poderem se divertir livremente, sem terem a sua identidade revelada. A sua origem, né, a origem do carnaval, ela é muito incerta, mas acredita-se que tenha surgido lá por volta de 520 a.C., lá na Grécia, com as festas que são regadas a vinho, onde as pessoas se reuniam para celebrar em nome de um deus que se chama Dionísio, que é um deus do vinho, da farra, da festa, é um deus próprio da sexualidade, em algum momento até de orgias e tudo mais. Então o carnaval, ele vem desta ideia, né? O que é interessante para nós como umbandistas é entender que é uma festa que veio de outras origens, né? Que são origens pagãs, foi assimilado pela igreja romana, igreja cristã, foi lá dado uma maquiada para cumprir um pensamento já católico, cristão, de purificação e tudo mais, que é o que antecede, né, o período de quaresma. E aí, chegando nos tempos atuais, a gente percebe que tem uma ligação muito interessante com essa questão de se mascarar, de se transvestir. Por isso que no carnaval as pessoas têm coragem, absurdas, fazem coisas loucas, se envolvem em casos amorosos, muitas vezes, né, dando como final aí uma gestação, né? Conclusão do relacionamento, uma gestação. E por isso que o carnaval, ele propicia como se fosse uma imersão na alma humana, onde você pode botar tudo pra fora, sem ser julgado, sem julgar ninguém, ser você mesmo, botar os seus bichos, os seus monstros pra fora, e depois você recolhe tudo aquilo, engole tudo aquilo e segue uma vida dentro de uma normalidade. Então o carnaval, ele tem também esse processo psicológico, né, da gente extravasar, da gente tirar, amarra as coisas que vêm segurando a gente, e por isso que muita gente gosta do carnaval, porque sente essa liberdade, essa libertação. É como um portal, né? Você passa por aquele portal, você faz tudo que você precisa fazer, depois você volta de novo e vive sua vida normal. Então o carnaval, ele tem essa função, a função de extravasar. A gente só precisa lembrar que a carne vale, ou seja, quanto a carne vale. É por isso que é uma festa tão sexual, tão sensual, tão erótica, e que favorece isso. Trazendo para o meio umbandista, espiritualista, holístico, é óbvio que tem o favorecimento de espíritos mais baixos, de portais negativos, toda essa questão. Mas eu, particularmente, não tenho um trabalho tão focado nisso, nessa coisa do carnaval em si, da quaresma em si, porque eu não acho que isso seja uma crença umbandista. A Umbanda, ela tem um veio católico, mas ela tem um veio afro, ela recebe heranças. E não acho que porque a gente recebe heranças a gente tem que seguir o que a outra religião segue. Eu acho que a Umbanda, ela é muito mais aberta, ela é muito mais elástica, ela tem uma cabeça muito mais evoluída, ela consegue fazer um paralelo muito mais moderno. Então é por isso que na minha casa não tem esses rituais e tudo mais. Portal negativo sempre tem, vício, carne, sexo, sempre tem, o tempo todo a gente está
vivendo influenciado por essas coisas, né? O que eu acredito é que sim, algumas pessoas têm que fazer um resguardo maior, uma limpeza maior, tem que observar mais onde vai, o que que faz, né? Não dá simplesmente para chutar o balde no carnaval e depois virar e achar que nada aconteceu, né? Tem consequências, mas eu não trabalho como uma umbandista católica, uma umbandista cristã. Eu não vejo por esse lado, tá? Eu vejo como tudo isso que eu acabei de falar para vocês e como um portal que favorece todas essas ideias. Mas nem por isso eu me apego a esta crença que para mim é católica, é cristã. Então, não sei se ficou claro isso para vocês, espero que eu tenha trazido algum tipo de esclarecimento, alguma novidade aí, espero que vocês tenham gostado e, obviamente, conto com a compreensão de todos para que entendam que este é o meu modo de ver as coisas. Não critico ninguém que faça o oposto, muito pelo contrário, cada um é cada um e cada um faz aquilo que acredita. Não esquece de se inscrever, de curtir o canal e de indicar a gente, tá bom? E um bom carnevale para todos vocês!